Boa tarde, professor e caros colegas. Eu me chamo Nicole e hoje estamos reunidos aqui nessa plataforma online com vistas a atender às exigências da disciplina Práticas Multidisciplinares, a qual visa discutir a aplicação dos conteúdos que compõem o 5º ano do curso de Direito, como também busca proporcionar a compreensão do suporte teórico e sua inserção no campo sócio-jurídico. O professor responsável pela disciplina é o professor Dr. Deusami Pereira, que, além de ser professor do curso de Direito, também leciona nos cursos de Administração, Economia e Contabilidade da Instituição de Ensino Superior, CIESA. Como repassado pelo ilustre professor em sala de aula, optamos por construir nossa equipe, tendo por fundamento o equilíbrio percentual de estereótipos e multidisciplinariedade. Dessa forma, estão reunidos comigo Andrea, Bruna, Isabelle, Jéssica, Joyce, Paulo e Priscila. Nossa equipe fará uma abordagem sobre o tema Zona Franca de Manaus no aspecto das ciências políticas. Trata-se de um trabalho que tem por objetivo um dos mais modernos e importantes centros industriais e tecnológicos da América Latina, desenvolvendo e gerando oportunidades de emprego para a sociedade como um todo, possuidor de políticas públicas para o desenvolvimento da região amazônica, bem como serve de instrumento do governo federal para evitar a fuga de divisas no país. Primeiramente, faz-me tratar da criação da Zona Franca de Manaus. Bom, a ZFM foi idealizada pelo deputado federal Francisco Pereira da Silva e criada pela Lei nº 3.173, de 57, como Porto Livre. Após 10 anos, o governo federal, por meio do Decreto-Lei nº 288, ampliou essa lei e reformulou o modelo, cujo objetivo era implantar no interior da Amazônia um polo comercial, industrial e agropecuário, dotados de condições especiais de incentivos fiscais e isenção de impostos. Com isso, foi instituído o atual modelo de desenvolvimento, responsável por englobar uma área física de 10.000 km², tendo como centro a cidade de Manaus. Com a finalidade de integrar a Amazônia à economia do país e promover sua ocupação, para estimular o desenvolvimento regional e elevar o nível de segurança, o governo federal, através do Decreto-Lei nº 291, definiu a Amazônia Ocidental, abrangendo os estados do Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. E estendeu no ano posterior parte dos benefícios da ZFM a toda a Amazônia Ocidental por meio do Decreto-Lei nº 356. Irei falar sobre as fases da Zona Franca, onde o histórico da Zona Franca ele pode ser configurado em 4 fases distintas. A primeira fase, ela encontra-se dentro do período de 1967 a 1975, onde a política industrial de referência do país era caracterizado pelo estímulo à substituição de importações de bens finais e formação de mercado interno. A segunda fase, que compreendeu o período de 1975 a 1990, a política industrial era caracterizada pela adoção de medidas que fomentassem a indústria nacional de insumos, e neste período, nessa segunda fase, a SUFRAMA passou a operar com a gestão dos incentivos e controles de projetos industriais. Na terceira fase, que correspondeu o período dos anos de 1991 até 1996, começou a vigorar a nova política industrial e de comércio exterior, marcada com a redução dos impostos de importação, entre outras inúmeras medidas, como podemos citar o Programa de Competitividade Industrial e a edição da Lei 8.387 de 91, que estabeleceu profundas mudanças no modelo da Zona Franca de Manaus. A quarta fase compreendeu o período de 1996 até 2002, onde a política industrial ela se caracterizava por sua adaptação nos cenários da economia globalizada e pelos ajustes causados pelo Plano Real com o movimento de privatizações e desregulamentações. Boa tarde, eu me chamo Francisco Paulo, vou falar um pouco sobre o objetivo da Zona Franca de Manaus. Foi um projeto do governo brasileiro
para promover uma maior integração territorial e populacional da região norte. Assim, o governo começou a dar incentivos para que as fábricas pudessem vir de fora e se instalassem aqui na região norte, tornando assim o crescimento da população e gerando renda e emprego. De acordo com o Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, a Zona Franca de Manaus é definida como uma área de livre comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um centro industrial, comercial e agropecuário, dotado de condições econômicas que permitam seu desenvolvimento. Então, com relação às políticas públicas, como nós podemos conceituá-las? São os conjuntos de ações, projetos e decisões dos governos com a participação dos agentes públicos e representantes da sociedade, que possuem como principal objetivo solucionar problemas econômicos, culturais ou políticos. No caso da Zona Franca de Manaus, o seu principal objetivo enquanto política pública é solucionar problemas econômicos e otimizar o desenvolvimento da Amazônia Ocidental. Por isso, foram concedidos benefícios fiscais e extrafiscais, que isso possibilitaria que fossem feitos mais investimentos. Atualmente, os incentivos passaram a ser praticamente apenas em caráter fiscal e tributário. E mesmo com esses benefícios, ainda existem setores que são carentes de incentivos. O avanço da Zona Franca ainda depende de decisões, ações e projetos formulados e implementados pelos governos em conjunto com as forças do mercado, já que a Zona Franca é a base da economia da região e também é uma política pública com o objetivo de solucionar problemas econômicos que possam vir a interferir no seu desenvolvimento. Agora eu passo a palavra à colega Priscila. Então, em relação à política tributária vigente na Zona Franca de Manaus, ela é diferenciada do restante do país. Ela oferece benefícios locais com o objetivo de minimizar os custos amazônicos. E, além das vantagens do governo federal, o modelo também é reforçado por políticas estaduais e municipais. Em relação aos tributos federais, há uma redução de até 88% dos impostos de importação, isenção do IPI, redução de 75% do imposto de renda de pessoa física e isenção da contribuição para o PIS, PASEP e COFINS. Em relação aos tributos estaduais, há uma restituição do ICMS parcial ou total, variando de 55% a 100%, dependendo do projeto ofertado, né? E em relação aos tributos municipais, a isenção do IPTU, das taxas de serviço de coleta de lixo, de limpeza pública, de conservação de vias e logradouros públicos e taxas de licença para empresas que gerarem, no mínimo, 500 empregos, de forma direta, do início da sua atividade, mantendo esse número durante o gozo do benefício. Bem. Com relação ao desenvolvimento sustentável e à Zona Franca de Manaus, a criação da Zona Franca de Manaus foi uma das maiores iniciativas sustentáveis no Amazonas, tendo em vista que, simultaneamente ao desenvolvimento econômico e social, preocupou-se também em preservar o meio ambiente, equilibrado e sadio à qualidade de vida, de maneira a atender às necessidades humanas e gerar o bem-estar social e consequente permanência de indivíduos no Estado. Sabe-se que o desenvolvimento sustentável é um direito fundamental de terceira dimensão dos direitos essenciais aos seres humanos. Desse modo, os incentivos fiscais existentes na Zona Franca são condicionados à proteção ambiental. Sendo assim, a Zona Franca causa um impacto positivo, criando mecanismos sustentáveis desenvolvidos no Amazonas, havendo um equilíbrio entre o crescimento econômico e ecológico. Boa tarde, meu nome é Joyce e eu vou fazer uma breve consideração acerca do tema. Bom, é possível verificar que a Zona Franca de Manaus é um modelo de desenvolvimento econômico implantado pelo governo brasileiro com o objetivo de viabilizar a economia da Amazônia, promovendo assim a integração produtiva e social dessa região do país, somada ao fato de garantir a soberania, tendo em vista tratar-se das fronteiras do país.
Empenho em salientar também que o modelo da Zona Franca ela consiste num complexo de incentivos fiscais, né, que envolvem as 3 esferas, federais, municipais e estaduais, e são capazes de proporcionar às empresas instaladas operações com vantagens, para que elas se instalem aqui e desenvolvam no polo industrial de Manaus os seus produtos e etc. É importante falar também que essa política ela teve resultados muito bons, tanto que em 2008, o PIB da região norte, mais precisamente só aqui em Manaus, representou quase 25% do país, enquanto que em Belém representou somente 9,9%. Tudo isso conforme informações do IBGE. Tem-se também que, ainda que tenha sido muito boa a implementação da Zona Franca de Manaus aqui, em se tratando da infraestrutura pública, teve sua desvantagem, porque acarretou o crescimento desordenado da população nessa região. Em se tratando da logística, né, a gente insiste na necessidade de implantação de mais estradas para o escoamento desses produtos, porque a gente só tem o escoamento fluvial, e isso dificulta, né, e não atrai muitos investidores para essa região. E é isso que a gente deixa, né, a gente deixa que é importante investir nessa região, nas formas de escoamento, forma fluvial, forma aérea e forma terrestre, para que a gente possa atrair mais investidores para cá. E é isso. Muito obrigada.